Olá, olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre Microsoft Word, exatamente. Então, o nosso assunto é trazer na estrutura do Microsoft Word a ação de localizar. Isso mesmo. Selecionei para você uma questão que foi proposta pela FGV para a gente fazer o resgate de teoria sobre o comando localizar na estrutura do Microsoft Word. Bora lá? Vem comigo? Muito bom! Cheguei aqui. Nós estamos aqui. Essa questão, ela foi aplicada numa prova em 2022. Ela menciona aqui para nós, olha, o Word 2010, mas é uma questão válida para outras versões. Então, se a gente trabalhar hoje com a versão 365, essa questão continua válida, ou seja, elemento para que você insira aí nos seus estudos. A questão, ela é da FGV, mas independentemente de bancar, é uma questão cujo assunto pode ser a sua próxima questão. Maravilha? Então, vamos lá. Considere o extrato da letra da música O Pato, de Vinícius de Moraes. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. Muito bem. Então, nós temos aqui o texto de Vinícius de Moraes. Uma busca no Microsoft Word, nessas linhas, ou seja, nas 3 linhas do texto, na qual as opções usar caracteres coringa e ignorar caracteres de pontuação foram acionadas. Localizou ocorrências em 4 trechos distintos. Assinale o texto digitado na caixa localizar nessa busca. Muito bem. Roseli, eu me perdi nesse enunciado. Então, vamos lembrar, vou fazer aqui algumas notas e a gente vai lá para o Microsoft Word para visualizar isso na prática. A gente tem o comando localizar, e juntamente com o comando localizar, a gente tem o comando substituir, que pode ser ativado na estrutura do Microsoft Word com a tecla de atalho Ctrl U. Então, a gente vai ter a janela de localizar e substituir. Então, nós podemos selecionar o comando localizar. Aqui a banca fala fazer uma busca. Então, localizou, então nós estamos falando do comando localizar, e na caixa de localizar, a gente insere o elemento que eu quero localizar na estrutura do documento. No caso do nosso documento, possui essas 3 linhas. Se a gente simplesmente usar o elemento de localizar, a gente pode ter muitos resultados ou nenhum resultado. Ok. Mas nós temos ferramentas que podem nos permite, o usuário tem que configurar para fazer uma busca mais seletiva, usando elementos de filtragem. E uma dessas ferramentas é a gente trabalhar com caracteres, o quê? Coringa. E aqui nas alternativas, a gente vai observar alguns caracteres coringa, como, por exemplo, o asterisco e também a interrogação. O asterisco, para nós, é um dos caracteres mais comuns utilizados nas provas, não apenas na estrutura do Microsoft Word, quanto em ambiente operacional, por exemplo, dentro do explorador, e também na navegação. Quando a gente utilizar o asterisco, ele vai simbolizar para a gente que naquela posição, né, do texto da sua ação de localizar, ele pode trazer um caractere, vários caracteres ou nenhum caractere da pesquisa. Se a gente utilizar o ponto de interrogação, ele está mencionando apenas um caractere, diferente do asterisco. Então, por exemplo, aqui na nossa alternativa A,
Se eu colocar, inserir lá no campo localizar a interrogação e o A para a gente com acento, quando ele for no documento, ele vai procurar um caractere antes desse A acentuado. Se a gente vier aqui na alternativa B, trabalhar com um asterisco e as letras A, T, O, para nós, ele vai entender, termina com A, T, O, o ato, e pode existir quaisquer caracteres antes dessa palavra, desses 3 caracteres, o A, o T e o O. Então, esse cuidado, ele já começa a ser aqui para cada um de vocês bastante interessante inserir nos estudos. Então, a interrogação, ela vai buscar naquele ponto do caractere, né, que foi inserido no seu localizar, apenas um caractere acompanhando aquele, no caso aqui, a interrogação e o A, para nós com acento, e no caso do asterisco, seria para nós quaisquer caracteres, vários, nenhum, naquela posição da palavra, dentro daquele elemento da pesquisa. Então, esses 2 elementos, eles são primordiais. Por exemplo, aqui na alternativa D, nós temos o que, a nossa interrogação e a letra E. Então, o que ele está procurando começa com que, termina com E e só tem um elemento aqui. E aí, por exemplo, a alternativa C, ela acaba sendo mais cuidadosa para a gente, porque esse elemento para nós, que são os colchetes e o nosso ponto de exclamação, ele simboliza o eu não quero. Então, eu não quero que tenha no resultado da minha pesquisa pato. Então, a palavra que está entre colchetes, acompanhando, né, no seu início, um ponto de exclamação, significa que eu não quero na minha pesquisa. E se eu for trabalhar com o caractere coringa acionado, se esse caractere coringa tiver acionado, como fala, foram acionados, aqui também, né, ignorar caracteres de pontuação, o que nós vamos ter? Se você digitar na sua pesquisa pato, ele vai procurar pato dessa forma, P minúsculo. E se você não tiver, por exemplo, caracteres coringa acionado, e você digitar pato, ele procura pato independentemente de como esteja, com letra minúscula ou com letra maiúscula. Então, aqui nós temos uma série de ferramentas interessantes que eu deixo, professora Roseli, para que você insira aí nos seus estudos. E ainda eu não pedi para você, então já vou aproveitar que a gente vai abrir o Word para fazer tudo isso, eu vou aproveitar e dizer para você o seguinte, se inscreva aqui no canal, tá bom? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, porque tem muito conteúdo legal para ajudar, para colaborar com todo o seu processo de preparação. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá, só para a gente visualizar. O que foi o que a banca pede? Ela quer um elemento inserido lá no campo localizar que traz como resultado 4 ocorrências. Então, 4 trechos distintos como resultado da busca, como resultado do localizar. Vamos pensar. Alternativa E, se a gente digitar pato para pesquisa, quantos resultados nós vamos ter? Vamos lá no texto, ó. Pato vai ser 1. Esse pato está com letra maiúscula, ele não será localizado, porque nós temos acionado o caractere coringa, então ele não vai pegar esse pato com letra maiúscula. Esse pato vai ser elemento, e esse pato também vai ser elemento. Então, nós vamos ter, nesse caso da alternativa E, 3 ocorrências. Como nós vamos ter 3 ocorrências, a nossa alternativa E não responde à questão. Agora, vamos analisar, eu vou pegar aqui a outra cor, vamos analisar a alternativa D. Então, eu tenho o que, a interrogação e o E. Então, o que nós vamos ter? Somente um caractere aqui no meio. Lá vem o pato aqui, veja, termina com E, então tá fora a colar. Lá vem o pato para ver o que, então nós vamos ter o que? Então, nós temos o que como primeiro caractere, o E como segundo caractere, e a interrogação aqui para nós, ó, é o U. Então, nós vamos ter aqui uma ocorrência. O que há? Então, aqui também, ó, o que inicia, o E e aqui o U, a ocorrência da interrogação. Então, nós temos 2 vezes o que. Então, para nós, aqui na nossa alternativa D de dado,
nós vamos ter 2 ocorrências. Muito legal, né? Então, aqui para nós, a alternativa D também está errada. Nós precisamos de 4 ocorrências, né? 4 trechos distintos que serão resultados da pesquisa. Se a gente analisar a nossa alternativa C, eu não quero pato. Então, esse pato não entra no resultado, esse pato não entra no resultado, esse pato não entra no resultado. Todos os outros elementos farão parte do resultado. Ou seja, nós teremos mais que 4 trechos. Então, a alternativa C também não responde, porque nós teremos mais de o quê? 4 ocorrências. Então, a alternativa C não responde. Agora, pensa comigo, alternativa B e alternativa A. Se a gente trabalhar com um asterisco antes de ato, então nós vamos ter, ó, o pato aqui e tudo isso que vem antes, certo? Nós vamos ter o pato aqui e tudo que vem antes, a gente vai ter o pato aqui e tudo que vem antes, a gente vai ter aqui e tudo que vier antes, ou seja, nós vamos ter aqui também mais de 4 ocorrências. Ou seja, a alternativa B também não vai responder a nossa questão. Agora, se eu colocar a interrogação e o A com acento, nós vamos ter aqui, ó, o lá, porque é um caractere, ok? Nós vamos ter aqui, olha, o acolá, que também está acentuado. Nós vamos ter o lá de novo aqui e nós vamos ter o A. Ou seja, aqui nós teremos 4 ocorrências. Sendo assim, a nossa alternativa A responde a nossa questão. Caramba, Roseli, quanta particularidade. Exatamente. Mas antes de fechar a questão com vocês, eu vou abrir o Word. E pelo Word, nós vamos executar essas ações. Bora comigo? Bora? Então, vamos aqui. Chegou aqui, beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui do ladinho para que vocês possam acompanhar comigo. Muito bem, eu vou deixar o Word aqui do lado, ok? Então, vamos lá, já deixei o texto pronto. Nós temos a guia página inicial, nós temos o grupo, eu estou trabalhando com o Word 365, nós temos o grupo editando, e aqui nós temos o comando localizar, substituir. Se a gente clicar no comando localizar, ele abre para nós somente o painel de navegação. Para que a gente tenha a caixa de localizar e substituir, a gente tem que ativar o comando substituir. Aí sim, nós vamos ter aqui, olha, a caixinha de localizar e substituir. Então, para explicar antes para vocês, também a tecla de atalho é o Ctrl U, quando a gente abre a caixa de localizar e substituir, ela é pequena para nós. Aqui na parte inferior, nós temos o comando mais. Se a gente clicar sobre esse comando, ou comando menos, né, dependendo como vai estar essa janela, se a gente clicar sobre o mais, vai abrir essa estrutura, e aqui na parte inferior, nós temos as opções de pesquisa. E a VUNESP, não, a banca aqui para nós, né, que foi a FGV, ela pede usar caractere coringa. Então, caractere coringa é um elemento para filtrar a nossa pesquisa e também ignorar caracteres de pontuação. Nós temos aqui a presença dos 3 parágrafos, né, das 3 linhas, e nós temos 5 alternativas para executar as pesquisas e trazer somente 4 ocorrências como resultado da pesquisa, tá bom? Aquilo que eu tinha mencionado para vocês, eu vou fazer aqui junto. Se eu desabilitar usar o caractere coringa, por exemplo, e pedir para pesquisar pato, vamos localizar, olha, um pato, uma vez ali para nós, 2, inclusive o P maiúsculo, 3 e 4. Muita gente vem aqui na alternativa E e coloca a alternativa E sendo a correta pelo fato da gente ter 4 vezes a palavra pato. Mas nós teremos 4 vezes se usar caractere coringa, uma ferramenta acionada, como mencionou aqui no enunciado,
ela não estivesse acionada. Então, se eu acionar, usar caractere coringa e procurar o pato, quantos nós vamos ter? Eu vou voltar aqui o cursor, para que vocês possam observar. Então, nós vamos iniciar. Nós vamos ter uma ocorrência, o pato que está com letra maiúscula não entra no resultado, o segundo pato e o terceiro pato. Alternativa E, 3 ocorrências, não responde a nossa questão. Aí a gente vai apagar e vamos fazer agora a alternativa B. Então, nós queremos o quê? A interrogação e a letra E. Então, a interrogação equivale a um caractere. Uma linha que eu deixo para que vocês possam também inserir nos estudos, quando for aberta essa janelinha inferior, clica em especial. Ao clicar em especial, vocês vão visualizar os caracteres coringa. Olha, a interrogação, que é muito comum, o nosso asterisco, e aqui o não para nós, ó, que apareceu na nossa alternativa C, ou seja, eu não quero esse elemento. Se a gente encontrar os sinais maior e menor, refere-se a uma busca com aquele termo, com aquele caractere, com aquela palavra, ou no início da palavra, se for o sinal menor, ou no final da palavra, se for aquele elemento presente na pesquisa. Então, nós temos vários outros elementos que poderão ser aí elemento, né, de localizar e também elemento na nossa prova, tá certo? Então, na nossa alternativa B, vamos verificar quantas ocorrências nós vamos ter. Então, ó, localizar, veio o que aqui para nós, e localizar, veio o outro que. Ou seja, se eu mandar localizar, já terminou, e nós tivemos apenas 2 ocorrências, alternativa D errada. Alternativa C, o que nós tivemos ali na alternativa C? Abre o colchete, exclamação, e pato e fecha. O que nós temos? Uma exclusão de pato. Então, eu não quero que esses caracteres, né, sejam elementos do meu resultado de busca, do meu resultado de pesquisa. Então, se eu mandar localizar, olha, ele vai localizando os caracteres. Ou seja, quando chegar em pato, pula. Olha, ele vai localizar o P, porque o P é maiúsculo e lá dentro é pato minúsculo. E aí ele vai localizando, olha, chegou em pato, vai pular. Acolá, o A para nós vai cair fora aí, e aí ele vai levando para nós esses caracteres, olha, veja. A Roseli, nossa, tem alguma coisa também muito interessante que eu observei. Então, vamos lá, eu quero que vocês façam essa observação de novo. Quem nós não queremos na pesquisa? Pato. Mas o que equivale? A letra P, a letra A, a letra T e a letra O. Então, veja, ó, eu vou localizar. O L foi localizado, o A com acento também. Espaço, o V, o E, o M, o O pulou. Porque o O é um elemento que eu não quero. Então, na verdade, não é só o pato que eu não quero. Eu não quero os caracteres, o P, o A, o T e o O. Então, ó, o P, o A, o T e o O pulou. Vai para a próxima linha. O P foi localizado. O A, o T e o O pulou. Vamos verificar, ó, que o A de aqui também não vai ser elemento de pesquisa, olha. E aí o pato vai pular de novo, e o A de acolá vai pular, o O vai pular. Ó, o A não foi elemento de pesquisa, o O também não será elemento de pesquisa. E aí, o que a gente vai ganhando, né? Na verdade, o que está entre colchetes não será elemento de pesquisa. Não necessariamente apenas a palavra pato, mas os caracteres, P-A-T-O. Então, é interessante fazer essa análise de pesquisa para a gente. Beleza? Então, o que acontece? A nossa alternativa C, eu não quero o P-A-T-O, o pato ou os caracteres individuais. No caso, nós teremos mais de 4 ocorrências. Então, a alternativa C também errada. Legal, né? Caramba, Roseli, que particularidade. Exatamente. Uma questão boa aí, dá para fazer festa, né? Alternativa B, nós temos o nosso asterisco e ato. Então, o asterisco representa um qualquer, todos os caracteres que existirem antes de ATO. Então, se a gente mandar localizar, olha, tudo isso foi elemento de pesquisa. E tudo, olha, então o que vai acontecer? Nós vamos ter muitos resultados de pesquisa, não apenas 4, como mencionou a questão. E para a gente fechar a nossa alternativa A,
nós temos a interrogação e a nossa letra A com acento. Então, se eu sempre vou colocar o cursor no início para fazer a leitura, né, da primeira linha até a terceira. Então, o que, que nós vamos ter? Vamos localizar o A antes o L, lá, o acolá antes o L, o lá novamente e depois o A, fechando assim as nossas 4 ocorrências. Perfeito? Caramba, professor, eu nunca tinha visto, né, ou estudado um assunto desse. Então, as coisas diferentes, necessárias, vocês encontram por aqui no canal. Então, uma questão muito bacana para que você possa inserir no seu estudo, falando sobre o comando localizar, que também poderia estar vinculado ao substituir, usando caracteres coringa na estrutura do nosso Microsoft Word. Beleza? Lembrando aqui, né, que essa questão ela é para nós da banca FGV, mas ela pode ser um elemento para quaisquer concurso que você venha realizar, porque a estrutura do Microsoft Word sempre está presente no edital e fazer uma pesquisa compõe a estrutura do documento. Então, pesquisar uma palavra ou substituir, uso para nós os caracteres coringa é elemento aí que a gente pode encontrar independentemente de banca. Beleza? Então, faça nota, coloca nos seus estudos, e a gente vai se encontrar em uma outra questão, em um outro momento. E não se esqueça, inscreva aqui no canal, porque tem muita coisa legal para que você possa inserir nos seus estudos. Tchau!